Queremos dar as boas-vindas a todos nesta noite, convidando-os a abrirem as suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Simone e as crianças podem descer agora. Ok. Vamos então dar um pouquinho de tempo aí para todo mundo abrir a Bíblia em Apocalipse 3. E hoje nós vamos iniciar o estudo de uma nova carta, da sexta carta que o Senhor Jesus Cristo enviou às igrejas da Ásia. E essa carta foi dirigida à cidade de Filadélfia. Filadélfia quer dizer cidade do amor fraternal. Né? Apocalipse 3. Começando no verso 7. Então, versos 7 a 13. Né? Então, essa cidade, Filadélfia, quer dizer a cidade do amor fraternal, e eu espero que haja muita Filadelfia, né, aqui entre nós, que o amor fraternal seja abundante e transbordante, e que possamos, de fato, como o Senhor assim deseja, cuidarmos uns dos outros e amarmos uns aos outros. Jesus disse: verdadeiramente sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Então, o amor que Cristo estava falando era exatamente desse amor fraternal entre irmãos, caracterizado por essa palavra Filadélfia, né? Ou em grego Filadelfia. Né? E nós vamos ler os versículos de 7 a 13, hoje, pela primeira vez, que dizem o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrarem-se a teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite e te agradecemos pela presença de cada irmão e irmã que estão aqui conosco, para juntos te prestarmos este culto de louvor, de adoração e podermos realmente exaltar o Senhor com todo a nossa força, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Ó Deus, queremos te pedir a tua graça para que possamos nos envolver por completo, o nosso ser por completo, nessa adoração ao Senhor nesta noite. E que o Senhor venha, através da tua palavra, falar conosco e nos confortar o coração e consolar o nosso coração e nos fortalecer na nossa vida, porque precisamos muito mesmo do Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Cristo. Amém. Então, como eu falei, hoje nós estamos iniciando nossa exposição da sexta carta enviada pelo próprio Senhor Jesus às 7 igrejas localizadas na região da Ásia Menor, a moderna Turquia. Vou pedir para a Rebeca projetar o mapa aí para nós nos lembrarmos dessa situação. A ilha de Patmos aqui embaixo, né? E aí então uma distância mais ou menos de 100 quilômetros, a pessoa já estava no continente, e aí começando com Éfeso, é um semicírculo, né, mais ou menos, começando com Éfeso, subindo para Esmirna, passando por Pérgamo, aí se voltando para o leste, Tiatira, descendo para o sul, para Sardes, e agora para o sudoeste, chegando em Filadélfia, a penúltima igreja que nós estamos estudando, né? Essa cidade, como eu falei, seu nome significa amor fraternal. Vamos ver algumas imagens aqui sobre a cidade. Essa é uma parte da cidade de Filadélfia, uma parte muito antiga e que está fora do perímetro da cidade moderna de Filadélfia. A cidade moderna se chama Alessirrit, né? Porque todas essas cidades, depois que os otomanos dominaram a Turquia, então passaram a ter nomes arábicos, né? Vamos ver a cidade moderna. Aí agora nós temos uma visão assim geral da cidade moderna. E voltando no slide anterior, vejam as montanhas. Agora voltando para o slide posterior, vejam as montanhas. Então nós podemos perceber claramente que a cidade da Filadélfia foi construída dentro de um vale, totalmente cercada por altas montanhas. E esse vale era um vale vulcânico, era um antigo vulcão, e a terra aí era muito propícia para o plantio de vinhas. Eu não sei se vocês conseguem ver, de perto fica ruim para eu ver, mas de longe talvez vocês consigam ver as videiras plantadas aqui. Vocês conseguem ver os tronquinhos da videira? Então apaga um pouco as luzes aí para a gente ter um pouco mais de contraste aí. Mais um pouquinho. Aí. Agora vocês conseguem ver aqui as videiras? Sim, agora vocês conseguem ver. Essas videiras estão aí há séculos, há milênios, né? A cidade já era conhecida pelas suas videiras, e então
e elas continuam produzindo um vinho de excelente qualidade. Normalmente, quando se constrói em cima de uma cidade antiga, fica muitas vezes difícil desenterrar o que está por baixo, porque você precisa derrubar coisas novas, e às vezes as coisas novas que são construídas são prédios altos de 8, 10 andares, casas grandes, etc. e tal. Mas eles tiveram uma felicidade muito grande aqui em Filadélfia de descobrir o teatro da cidade, construído numa área que eles estavam começando a escavar para implantar construções de casas. Aí toparam bem com o início do anfiteatro, lá do teatro, e com isso, então, foi possível recuperar todo esse teatro e toda a área onde o público senta. O teatro estava em bom estado, onde precisou ser consertado, foi consertado, se criou um piso novo para o público e durante o verão, então, há apresentações. Esses anfiteatros gregos, como vocês sabem, não precisam de microfones, de nada, você simplesmente, de onde você está, sentado na escadaria lá, você pode ouvir tranquilamente tudo que é falado ou cantado na parte do palco, que fica lá embaixo, né? Então, vamos ver essa foto aí. É uma foto muito impressionante, realmente. Nós temos um pedaço da Cidade Nova ali para cima, e aqui, de repente, eles descobriram esse anfiteatro, né? E essa parte de baixo é uma construção nova, seria o palco, né? Onde as coisas acontecem, e o público senta, então, nessas escadarias aí. Esse anfiteatro senta cerca de 6.000 pessoas, né? Então, para a cidade naquela época, era bastante aceitável, né? Para a cidade moderna hoje, não sei quantos habitantes Ale Serrit tem, mas, de qualquer maneira, ainda assim, eles continuam usando. Ok, obrigado aí. A cidade de Filadélfia de todas as cidades que nós estamos comentando aqui, a mais nova de todas as 7, né? Ela não foi fundada muito na antiguidade, foi fundada no ano 189 a.C., né? Comparado com outras cidades que nós já vimos aí fundadas há 1000 anos antes de Cristo, 900 anos antes de Cristo. Essa é uma cidade relativamente recente. E ela ficava estrategicamente localizada bem no entroncamento entre duas rotas muito importantes. Uma era a rota comercial que ia para o leste, para a região da Lígia, da Frígia, etc. E a outra era uma rota romana de correio, que se iniciava na cidade de Troade, um pouco mais ao nordeste, e passava também pela junção da cidade da Filadélfia, né? Os romanos, eles tinham aproximadamente 50.000 quilômetros de estradas pavimentadas, e uma carta podia sair da Assíria ou de Babilônia e chegar em Roma em 30 dias, né, a cavalo, não nada de avião, né? Hoje em dia, mesmo de avião, uma carta que sai da Europa demora uma semana, 10 dias para chegar aqui em São João. Então, pois é. Então, naquela época, os cavalos, eles, né,
havia postos, né, espalhados por essas estradas todas, aonde você tinha lugar para acomodar cavalos e os soldados para descansar. Então, quando um soldado chegava, outro partia, levando a bolsa com a correspondência num cavalo descansado, e assim, de posto em posto, eles conseguiam cobrir essa distância. Essa distância de Babilônia até Roma são 10.000 quilômetros, né? Então, não é uma distância pequena, para vocês terem uma ideia, de São Paulo a Fortaleza, são 3.400 quilômetros, o que é uma boa distância dentro do Brasil. E se você quiser fazer de Porto Alegre a Fortaleza, são 4.800 quilômetros, né? Então, é menos da metade da distância entre Babilônia e Roma. Muito bem. Como todas as outras igrejas anteriores, essa também tem um tema principal, e o nosso tema aqui é oportunidade. Essa vai ser a ênfase que nós vamos nos concentrar, né? Filadélfia é uma igreja que se parece muito com a igreja de Esmirna, porque eu não sei se vocês notaram durante a leitura, mas não há nessa epístola, como também não houve em Esmirna, nenhuma condenação da parte do Senhor a essas duas igrejas. A igreja anterior que nós estudamos, né, Sardes, ela tinha fama, né, de que estava viva, mas era uma igreja morta. Então já começou a carta, Jesus já começou a carta, digamos assim, chutando o pau da barraca mesmo, né? Mas na epístola a Filadélfia e a Esmirna, não há nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de palavra de repreensão, apenas palavras de louvor e encorajamento. Então, vamos dar início à nossa análise, a epístola enviada a Filadélfia. E, então, vamos falar um pouco dos destinatários. Logicamente, era a igreja em Filadélfia, e a carta é endereçada, como todas as outras, aqui no versículo 1 do capítulo, no versículo 7 do capítulo 3, ao anjo da igreja em Filadélfia. Já discutimos essa questão do anjo e falamos que era provavelmente uma referência àquele indivíduo que tinha a responsabilidade de cuidar da igreja, né? De ser aquele que transmitia as boas novas à igreja. Essa atitude, às vezes, de dizer que o pastor é o anjo da igreja, isso é uma grande bobagem. Pastores são pastores. Aqui, dentro dessa terminologia simbólica do Apocalipse, eles são chamados de anjos, mas não devemos adotar isso como uma prática aqui. Não quero ninguém me chamando de anjo, Alex e tal, até porque eu não tenho asas e não posso voar. Gostaria de ter asas e poder voar, né? Mas não tenho. Então, irmão Alex está de bom tamanho, né? O propósito da carta é acrescentar informações escatológicas acerca do futuro, bem como lembrar os membros da mesma da seriedade dos temas que serão tratados. Essa é uma questão importante, porque nós percebemos nos últimos tempos, e cada vez mais, e Paulo já havia escrito sobre isso, de que, à medida que o tempo fosse passando, muitos apostatariam da fé. Não é apostar na fé, mas apostatar, que quer dizer trair a fé cristã. E aí, então, muitos não levam a sério
o que a Bíblia diz, muitos vêm à igreja, mas se distraem com outras coisas, né? O pastor está pregando, ou os hinos estão sendo cantados e a pessoa está viajando em outros lugares, em vez de realmente abrir o seu coração e deixar que Deus fale com você. Então, isso é muito importante, né? Então, essas igrejas, né, Filadélfia e Esmirna, além de não terem nenhuma condenação da parte do Senhor, elas também têm outra coisa em comum. As duas estavam enfrentando uma forte oposição por parte de judeus. E os judeus aqui são chamados de sinagogas de Satanás. Do mesmo modo que nós, os crentes, somos chamados de templo do Espírito Santo, os judeus são chamados de sinagogas de Satanás, né? E isso porque eles negavam que Jesus Cristo era o Messias, negavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas eu quero mostrar para vocês que Jesus não deixa por menos essas acusações dessas sinagogas de Satanás, e hoje nós vamos concentrar a nossa atenção em observar a forma como Cristo se apresenta para a igreja na cidade da Filadélfia, né? Então, em Apocalipse 3, verso 7, Jesus começa dizendo o seguinte: estas coisas diz o santo, vírgula, o verdadeiro, né? E aqui os nossos tradutores foram muito felizes, porque no grego essas duas palavras, o ágios ou alicinos, estão unidas por assíndeto, né? Ou seja, sem o uso de vírgula ou sem o uso de um pronome de conexão, né? Então, Jesus se apresenta imediatamente como o santo e também como o verdadeiro. E é muito importante nós entendermos que essa apresentação que Cristo faz é uma confrontação direta com os judeus que defendiam e defendem até hoje que Jesus Cristo foi um farsante, que ele foi um pilantra, que ele não era nada do que ele fala que a igreja fala que ele era, etc. e tal. Então, quando Jesus se apresenta como santo e verdadeiro, aí como está, ele na realidade, ele não está tanto se referindo a si mesmo, como fazendo uma referência direta ao Antigo Testamento, nos dois casos. Então, por exemplo, em Isaías 40, 25, né, nós lemos o seguinte: Deus pergunta ao povo de Israel: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Então, Deus, no Antigo Testamento, um dos nomes pelos quais ele se apresentou ao povo de Israel era o Santo. Agora, aqui uma coisa que talvez você não saiba e é bom você aprender. Você sabia que somente o Deus da Bíblia, chama a si mesmo de santo? Sabiam disso? Nenhuma outra divindade, de nenhuma outra religião, diz que é santo. Portanto, não sendo santo, não exige que seus seguidores também sejam santos, se o próprio Deus não é, né? Muitos deuses eram deuses, na Grécia Antiga, eram deuses de orgias, de bacanais, como é que iam exigir santidade? Mas o nosso Deus, porque Ele é santo, Ele diz: sede santos, porque eu sou
Santo. Então, ele tem autoridade para demandar isso de nós, porque ele é santo, né? E ainda mais Abacuque 3:3, podemos ler novamente um outro versículo onde essa palavra ocorre. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Então, quando Jesus começa a escrever essa carta, a primeira coisa que ele quer que o povo de Filadélfia saiba é que eles estão recebendo uma carta do próprio Deus, do próprio Deus. Não é apenas do Senhor Jesus Cristo, não é apenas do Messias, não é apenas do Filho de Deus, mas é do próprio Deus, porque Jesus Cristo se apresenta como tal, né? E aí, além de santo, ele diz também que ele é o verdadeiro, né? Aquele que é a essência da verdade. Vocês sabem que no Novo Testamento Jesus falou disso em João 14:6, quando ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então Jesus disse: olha, eu sou a própria incorporação da verdade. Mas isso já era uma ideia que o Deus do Antigo Testamento já havia requisitado para si, e o salmista reconhece isso no Salmo 31:5, aonde ele diz o seguinte, palavras maravilhosas. O salmista diz: nas tuas mãos entrego meu espírito, né? Tu me remistes, Senhor, Deus do quê? Da verdade. Senhor, Deus da verdade. Curioso que essa mesma expressão foi o brado de Jesus, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, no seu último clamor, né? Antes de dizer está consumado. Então, e aqui o salmista reconhece que Deus é verdade e Jesus também assume para si o título de verdadeiro, santo e verdadeiro. Portanto, Jesus é Deus. Quando nós somos convidados a entrar num relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo, nós somos convidados a entrar num relacionamento pessoal com o próprio Deus. Jesus disse com todas as letras: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai, né? Então, não temos que nos sentir intimidados por esses indivíduos incrédulos e ímpios e perversos que vêm e dizem: olha, Jesus foi um cara bacana, e isso e aquilo, mas que ele era Deus, isso ele não era mesmo, né? Mas a Bíblia nos diz o quê? Que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E quando a gente faz a nossa classe de catecúmenos aqui, a primeira coisa que nós dizemos ao pessoal que nós estamos ensinando é que eles devem aprender que Jesus é Deus. Não apenas Filho de Deus, mas o próprio Deus, né? Então, e eu quero mostrar para vocês que isso que eu estou falando é realmente verdadeiro, porque aqui em 3:7 nós lemos assim: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, tá certo? O santo, o verdadeiro, Jesus, né? Escreve, é Jesus que está ditando, ele se chama de santo e verdadeiro. Agora, se você quiser virar uma ou duas páginas para frente, você pode virar, se não pode ler no projetor aí, Apocalipse 6:10,
nós temos essas mesmas palavras, né, atribuídas diretamente a Deus mesmo, a Deus o Pai. E diz assim, está falando das almas daqueles que foram mortos em perseguições, etc. e tal, e diz assim, que clamaram essas almas em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, o quê? Santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, novamente aqui, nós podemos... Há várias porções das Escrituras que nos ensinam essas verdades. Semana passada, nós falamos sobre Paulo, e quando ele disse, escrevendo aos Filipenses, ele disse que ele estava dividido. Por um lado, ele desejava permanecer na terra para ajudar os crentes, mas por outro lado, ele preferia partir e estar com Cristo, o que era o quê? Incomparavelmente melhor, né? Então, eu perguntei domingo passado, como é que ficam, se Paulo diz assim, se eu partir, vou estar imediatamente com Cristo. Como é que ficam essas pessoas que dizem, que ensinam, essas igrejas que ensinam essa mentira de que o corpo dorme sepultado no cemitério, ou se for cremado, dorme cremado e tal, até a ressurreição? Note, talvez você não percebeu, mas olha aqui para esse versículo de novo, ainda está projetado aí. Esses indivíduos, essas almas, aonde é que elas estão? Elas estão no céu. Eles foram mortos aqui numa perseguição, em outra perseguição, e foram diretamente para o céu. E é do céu, não é do túmulo, mas é do céu que elas clamam a Deus, dizendo, até quando o Senhor vai segurar a sua ira e não vai julgar o nosso pleito contra os que nos maltrataram, né? Então, quando nós morremos, nós podemos descansar. E eu quero que vocês aprendam essas verdades e aprendam a descansar nessas verdades. E tenham gozo no coração de vocês e alegria verdadeira de saber que, primeiro, os seus entes queridos que conheciam o Senhor e que partiram, estão na presença do Senhor. Amém. E nós, quando partirmos, vamos estar imediatamente na presença do Senhor, o que é, segundo Paulo, incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que nós possamos ter aqui nessa vida, né? Então, nossa relação, né, nessa relação de Jesus com os cristãos em Filadélfia, né, e a cruel perseguição que eles estavam sofrendo nas mãos dos judeus, muitos foram mortos e foram imediatamente para a presença de Deus. Então, o problema com os judeus é que, acima de tudo, eles negavam que Jesus era o verdadeiro Messias. Mas Jesus diz assim, eu não sou apenas o Messias, eu não sou apenas o filho de Davi, eu não sou apenas o filho de Deus, eu sou o próprio Deus, o santo e o verdadeiro, né? Então, Jesus era o verdadeiro Messias, ele era o próprio Deus, ele também era o verdadeiro Messias. E por mais que os homens tentem negar isso, dizer, não era,
imagina, Deus nunca iria se tornar homem, etc. e tal. É bom a gente ler Romanos capítulo 3, versos 3 e 4. Paulo fala uma frase muito interessante aqui. Ele diz assim: mas se alguns não foram fiéis a Deus, será que por isso Deus também vai ser infiel? Paulo diz: de modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. E é isso que o ser humano é. O ser humano é mentiroso. Nós temos essa incrível habilidade de mentirmos simultaneamente pelos dois cantos da nossa boca. Não sei como é que nós fazemos isso, mas nós fazemos, né? Nós mentimos assim com o maior descaramento. E muitas vezes damos um mau exemplo para os nossos filhos, ou os maridos dão um mau exemplo para as esposas, já que eles são o cabeça do lar, né? Devem falar sempre a verdade. Então, Jesus, como Deus, ele nos diz aqui que estas coisas diz o santo e o verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O que essas palavras querem dizer? Essas palavras querem dizer simplesmente o seguinte: o significado de Jesus possuir essa chave é simples e deve ficar evidente para todos. É o seguinte: ninguém, mas ninguém mesmo, entra no reino de Deus a não ser por intermédio de uma autorização do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não tem outra forma. Ah, mas eu sou muito religioso, eu vou à igreja, eu faço isso, faço aquilo. Nada disso importa. Você pode ter sido religioso a sua vida inteira, 200 anos. Nada disso tem valor. O que conta realmente é se Jesus abriu as portas do céu para você. Porque uma vez que ele abriu, não tem quem feche. Oh, que felicidade, que alegria. Como eu vou sair daqui hoje contente, porque eu sei no meu coração, e eu espero que você saiba no seu, que Jesus abriu as portas do céu para você. E uma vez que ele abriu, não tem quem feche. Agora, muitas pessoas neste mundo que não querem saber de Deus, você começa a falar de Deus para elas, né? Logo elas se sentem cansadas. Não dá para a gente falar sobre esse assunto outro dia, agora eu estou meio cansado, estou meio indisposto, estou meio... Já reparou isso? Vocês já enfrentaram esse tipo de situação? Você começa a falar de Cristo, a pessoa, de repente, está numa exaustão absoluta. Então, para esses que ignoram o Senhor, então há más novas para eles, porque para eles Jesus fecha a porta do céu, e uma vez que ele fecha, meu amigo, ninguém mais vai abrir essa porta. Ok? A arca é uma boa ilustração, né? Noé e sua família, depois que todos os animais entraram, entrou Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, e as esposas de seus filhos,
e a Bíblia diz, e Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora. Porque era para Noé não abrir pelo lado de dentro. Né? Por quê? Porque certamente muitos vieram correndo, gritando, desesperados. Noé, abre, agora nós acreditamos em você, etc. e tal. Você sabe quantos anos esse pessoal teve para acreditar em Noé? 120 anos. 120 anos! Não quiseram saber. Agora que a porta está fechada, não adianta, não abre mais. A porta foi fechada por fora. Por isso que Jesus diz, eu abro e ninguém fechará, e fecho e ninguém abrirá. E a minha esperança é que todos que estão aqui conheçam a Jesus Cristo pessoalmente e que tenham garantidas para si próprios, abertas as portas dos céus pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não vai adiantar ninguém chegar lá querendo forçar, nós vamos tomar isso aqui na força e não sei o quê, porque nada disso vai acontecer. Ou a porta estará aberta, ou você terá más notícias no dia do juízo. Né? Então, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6, vamos mostrar aí, rapidinho. Ok? Passando já para o versículo seguinte, a Bíblia é bem clara, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso adorável e amável e bondoso e generoso Senhor Jesus Cristo, é o único que controla de forma absoluta o acesso à Nova Jerusalém. Vocês viram aí na leitura que nós fizemos da carta a Filadélfia, que uma das coisas que ele promete ao vencedor é que colocarei sobre o vencedor o nome da cidade, né, do meu Deus, a Nova Jerusalém. Né? Nós seremos habitantes dessa cidade, porque Jesus Cristo irá abrir, ou abriu as portas dessa cidade para nós. Qualquer pessoa que quiser desfrutar da eternidade com Deus, precisa se reconciliar com Deus por meio de Jesus. Não existe alternativa, por mais que os homens sejam mentirosos, né, e mintam, inventando as milhares de religiões. Um dia desse eu publiquei um artigo chamado Você já ouviu falar em cientologia? E aí publiquei um pouco da história e das doutrinas da cientologia. E um membro da igreja leu aquilo e me ligou e falou assim, Alex, isso aqui é sério ou você está de zoeira? Porque eu falei assim, não, é sério. Ela falou assim, não, porque parece uma zoeira isso aí. Mas eu falei, não, realmente é sério. Né? São coisas muito sérias. Por isso que Jesus quer advertir a igreja em Filadélfia acerca da seriedade do que ele está falando. Bem, então, é provável que os judeus tivessem expulsado os cristãos de suas sinagogas, mas Cristo diz a eles que não devem se preocupar com isso, pois o único que pode abrir e fechar os portões dos céus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ao ser expulso da sinagoga, ou ser expulso de uma igreja, porque você desagradou a liderança, ou você cometeu um pecado, e a liderança achou que tem que botar para fora, tem que expulsar o cara,
Nunca ouviram falar de perdão? Nunca ouviram falar de reconciliação? Nunca ouviram falar de arrependimento? Nunca ouviram falar de que o irmão que peca contra a comunidade, se ele se arrepender e voltar, ele precisa ser acolhido, amparado, confortado, para que não venha a morrer de grande tristeza. Olha, eu conheço mais casos do que gostaria de conhecer, de pessoas que foram brutalizadas pelas suas igrejas por causa de pecado, postas para fora, humilhadas publicamente, e elas falaram para mim assim: olha, eu talvez vá para o inferno, mas eu nunca mais quero saber de igreja nenhuma. Eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez Deus ainda se compadeça dessa pessoa e ela ainda se arrependa e volte ao redil do Senhor. Mas aquela turma que botou eles para fora desse jeito, esses vão garantido para o inferno. Esses não vão ter arrimo, não. Então, para nós, é muito importante nós entendermos que nós não precisamos ter medo dos homens. Jesus diz assim: não temam os homens, porque o máximo que eles podem fazer é matar vocês. Agora, vocês devem temer a Deus, porque Deus, além de matar vocês, Ele também pode matar. Ainda tem o poder de lançar a alma de vocês no inferno. Esse vocês devem temer. Quem tem esse poder. Agora, quem só tem poder de só tirar a vida, a gente não deve temer. Todas as decisões humanas são temporais, mas a decisão de Cristo tem um carimbo que vale por toda a eternidade. Está carimbado. A Bíblia diz que Deus, para garantir as suas promessas a nós, nos deu o Espírito Santo como selo. Sabe o que é um selo, né? É um carimbo ou um selo, né? E penhor, garantia de que aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Eu não sei, eu falei que eu ia embora hoje daqui muito contente, mas eu vou realmente mais do que contente. Eu vou transbordante. Talvez eu não consiga nem dormir hoje à noite, de tão alegre que eu estou. Por causa de todas essas coisas maravilhosas que Deus tem prometido para nós. Quando Jesus abre as portas da Nova Jerusalém para os gentios, para os não-judeus, que somos o templo do Espírito Santo, ninguém pode impedir-nos de entrar. E quando esse mesmo Jesus fecha as portas da Nova Jerusalém para os judeus incrédulos, que tem judeu crente, mas os judeus incrédulos, as sinagogas de Satanás, ninguém pode forçar a entrada na cidade. É isso que essas palavras querem dizer. Jesus controla soberanamente a entrada ou a não entrada de todos os seres humanos na cidade eterna. Ok? Por isso que é importante nos reconciliarmos com Deus, né, através de Jesus Cristo. Então vamos concluir. A primeira grande verdade que aprendemos com essa carta enviada à igreja em Filadélfia é que Deus é santo. Não sei se você reparou, mas Deus se intitula santo no Antigo Testamento, Jesus Cristo se intitula santo aqui no Apocalipse, e o Espírito de Deus é chamado de Espírito Santo. Interessante, né? Então, a Trindade é santa. E 1 Pedro 1, 14 a 16, nos exorta, como filhos, ao seguinte: como filhos da obediência,
não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. É um desafio diário. Decidirmos viver uma vida de santidade é um desafio diário. Não é fácil. É uma decisão séria. Temos que buscar a força de Deus, a ajuda de Deus, a orientação de Deus, para vivermos uma vida de santidade. Em segundo lugar, o que nós aprendemos é que o nosso Deus é o Deus da verdade. E o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Portanto, meus irmãos e irmãs, ouçamos as palavras de exortação relacionadas a essa realidade, escritas pelo apóstolo Paulo em Colossenses 3:9. Ele diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Esse é um mandamento recíproco. Eu não devo mentir para o Thales, e o Thales não deve mentir para mim. Eu não devo mentir para o Gabriel, e o Gabriel não deve mentir para mim. Eu não devo mentir para minha esposa, e minha esposa não deve mentir para mim. Eu não devo mentir para o meu filho ou meus filhos, e meus filhos não devem mentir para mim. Ok? Então, cada um de vocês sabe aonde está pisando exatamente agora. Mas a exortação é: não mintais. Mas eu menti. Então, está na hora de falar a verdade. Admitir que mentiu. Dizer, lembra aquele dia que eu falei para você assim, assado, cozido e tal? Pois é. Eu estava mentindo. Sabe aquele dia que eu me gabei, dizendo que eu já tinha sentado e dirigido um carro de Fórmula 1? Pois é. Eu estava mentindo. Eu nunca pilotei um carro de Fórmula 1, mas eu já pilotei um Fusca ao redor da pista lá de Interlagos. Isso eu fiz. Eu tinha um amigo lá perto, morava lá perto, o tio dele era porteiro do autódromo, então ele deixava a gente entrar no domingo de tarde lá com o Fusca, e a gente ficava dando voltas lá na pista de Interlagos. Aquela pista da ferradura lá, eu vou te dizer, para segurar aquele carro no chão a 40 por hora já era um milagre. Então, nada de mentir. E em terceiro e último lugar, nós devemos colocar toda a nossa confiança em Cristo, que é Deus, mesmo no meio das mais duras tribulações ou aflições severas, porque eu já vou falar. Mas, por exemplo, eu não sei todo mundo aqui, o que todo mundo aqui está passando, mas eu sei, por exemplo, que o Thales está com um problema grave, o Thales, ele tem no colo do fêmur dele, nasceu com um pequeno defeito de fabricação, defeito congênito, ele tem uma pontinha de osso a mais. E de uns tempos para cá, isso começou a incomodar e a doer, e ele foi atrás e descobriu, e vendo uma segunda opinião, o médico que olhou a radiografia disse: olha, você não tem... Qual é a perna? Não, mas qual é a perna que tem a perna direita, o cara falou, na perna direita você não tem só um ossinho a mais,
Você tem um cisto na ponta desse ossinho a mais, inclusive. Né? Então, o Rian tem dias que ele está mais branco que uma folha de papel. Não é, Cíntia? Essa semana ele passou muito mal. E eu me lembro me ajoelhando lá em casa, porque eu tenho um amor muito grande pelo Rian, não sei, é como se fosse meu filho. Eu ajoelhei ali, orei bastante por ele. E tenho orado por vários de vocês. Né? Falei para o Dani Marcos e para a Bruna hoje, falei, hoje, se vocês não aparecessem, eu ia lá na casa de vocês, para saber se estava tudo bem. Porque a gente se preocupa. Você não vem um domingo, 2, a gente se preocupa. Né? O Lucas, eu sabia que ele não veio domingo passado, porque ele tinha que levantar às 3 horas da manhã para levar uma turma aí para São Paulo. Né? Ele é realmente piloto de ambulância, né? E então tem um treinamento e tudo mais adequado para dirigir. Mas eu não sei outros aqui, o seu problema, eu sei que a Lu está passando uma situação que não é particular dela, mas que envolve ela diretamente com o filho mais novo dela, né? E cada um de nós aqui tem os seus próprios problemas e dificuldades. Né? Então, olha, em terceiro lugar, devemos colocar toda a nossa confiança em Cristo. Assim, o caso do Thales é cirúrgico, e é urgente, e é bilateral. É nos 2 fêmurs. Então, e é grave. Né? Então, é uma situação pela qual a gente tem que orar. Então, devemos colocar toda a nossa confiança em Cristo, mesmo no meio das mais duras tribulações. Ai, como tem tribulação! E como tem gente aqui que eu não sei, que está passando por situações difíceis. E às vezes a gente descobre e vai falar com a pessoa e diz assim, eu não queria incomodar. Mas não é nenhum incômodo. Eu sou obrigado a estender minha mão para te ajudar. Nós somos irmãos, nós somos filadelfos, certo? Não importa a tribulação ou a aflição, por mais severa que seja. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus promete isso. Projeta aí, tia. Obrigado. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, 2 pontos. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Tá bom para você? Tá bom ou vocês querem mais? Tá bom, né? Porque também acabou o sermão. Era o último versículo que tinha. Né? Então, pense um pouco, quanta coisa realmente Deus tem feito por nós. Coisas maravilhosas. E quantas vezes nós deixamos de aprender a ouvir essas verdades, porque faltamos à escola dominical, não vemos no culto da noite ou num estudo de quarta-feira, alguma coisa. Pode ter certeza que Deus fala. A cada encontro que nós fazemos aqui, Deus tem alguma coisa para você, para mim, para todo mundo. Então eu quero deixar com vocês essas palavras. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.